Olá, bom dia amigos e amigas aqui do canal Dica de hoje. Nesse vídeo de sábado, dia que a gente fala um pouco mais sobre macroeconomia, quero aproveitar para trazer para vocês uma questão que tem me chamado a atenção e que eu acredito que o mercado não está tão de olho e que pode trazer grandes prejuízos para o crescimento do Brasil. Algo que depende um pouco da população e do governo, mas tem uma parte que não depende. E a gente está falando aqui da crise hídrica, tá? Então a gente vai falar hoje sobre o racionamento de energia que ocorreu lá atrás, em 2001. Vamos falar sobre a matriz elétrica do Brasil hoje. Vamos falar sobre a crise hídrica que tem atualmente, com níveis de reservatórios mais baixos. E por mais que isso já tenha acontecido em outros anos, a projeção de crescimento da economia nesse ano pode trazer um impacto um pouco diferente. Então vai ser interessante a gente dar uma olhada nesse vídeo. Depois da vinheta a gente já começa. Curtam o vídeo, se inscrevam no canal e avisem também aos amigos. Bom, gente, é importante a gente entender que quando a gente fala de crise de energia elétrica, e eu postei isso lá no Instagram, o pessoal fica chateado e fica pensando assim: ah, então qual a melhor empresa de energia elétrica para comprar? Qual não sei o que? E a pessoa fica com a cabeça fechada. Ela acha que energia elétrica só tem a ver com as empresas de energia elétrica, e não. Tá? Se você tiver, por exemplo, um aumento do custo de energia elétrica, ou se faltar energia elétrica, por exemplo, você afeta toda a cadeia produtiva, né? Aquela bomba que extrai o óleo do mar, ela não existe. Aquelas máquinas e equipamentos que funcionam para extrair minério não existe. Toda máquina que corta lá e consegue extrair a celulose não existe, né? A empresa que faz lá o implemento rodoviário, as máquinas e equipamentos que faz os exames, tudo isso é afetado. Então você não está falando só de energia elétrica, você está falando de tudo. Você está falando da economia como um todo. E é engraçado, né? Porque assim, quando você tem um crescimento forte, você tem que ter uma infraestrutura que carregue esse crescimento. Isso é que o Brasil peca muito. O Brasil, ele normalmente ele não investe nessa infraestrutura. Então o Brasil tem um monte de voos que a gente chama de voo de galinha, né? Você consegue ver um crescimento do PIB por aumento de população, mas você não consegue ver por aumento de produtividade ao longo do tempo. Então é importante que vocês tenham essa noção. Outra noção que eu acho importante para vocês agora, nesse ponto, é que a gente tenha uma visão aqui de como funciona. Eu só consegui aqui dados de 2003 a 2007, mas é muito parecido esse gráfico aqui, ó, que mostra exatamente como funciona variação do PIB e variação do consumo de energia. Então essa linha aqui verde seria a variação do PIB lá atrás, de 98 a 2007, hoje é a mesmíssima coisa, e aqui a variação do consumo de energia elétrica, como funciona de forma muito similar, tá, ao consumo de energia elétrica. Esse estudo aqui é legal, tem até outras coisas aqui mostrando, como países em desenvolvimento, eles costumam precisar de um gasto maior de energia para gerar a mesma quantidade de PIB do que outros, né? Então, né, o Brasil, o Chile aqui gastavam mais nessa época, mas como é um estudo antigo, eu não vou me ater muito a isso, mas deve continuar essa questão também. A grande questão é: quer crescer a economia? Ok, mas tem que crescer junto à disponibilidade de energia elétrica. Tá? Esse que é o grande ponto nesse aqui. Então, a gente volta e vai olhar qual é a matriz elétrica. Qual é a matriz elétrica mundial em 2018? A gente vê que, por incrível que pareça, né? A gente fala que, por exemplo, o petróleo vai ficar obsoleto no futuro. Cara, a matriz elétrica mundial em 2018 ainda é 38% de carvão mineral. Tá? Então, quer dizer, petróleo aqui não tem muito a ver, petróleo e derivados como matriz elétrica é pouco, né? Ele está mais lá nos automóveis e outras coisas, mas é interessante a gente perceber isso, né? Como essas mudanças elas demoram para ocorrer.
né? Então, quer dizer, você tem carvão que é usado talvez desde a Revolução Industrial, 1780, e até hoje ele ainda é relevante. Então, essas mudanças são feitas aos poucos. No mundo todo, a hidráulica é 16%. Quando a gente passa para o Brasil, a gente ainda tem uma fonte hidráulica de 64,9%. A gente teve muitos avanços, a gente vai falar um pouco sobre o racionamento de energia de 2001, né? Naquela época, a gente tinha uma matriz elétrica que era mais de 80%. Olha, 83,7% ela era hídrica, 12% era térmica, 3,6% era nuclear. Tá? Então hoje a gente, além da térmica, né, e da nuclear aqui, a gente vê que já tem uma biomassa, já tem eólica, uma solar só com 1%, gás natural, que seria, né, tem aqui a térmica agora eles não usam mais, porque agora existe térmica de carvão, térmica de gás natural, enfim, né? Mas você vê como está mais diversificado. Mesmo assim, a hidráulica ainda é 64,9%. Ah, isso vai mudar no futuro? Vai. Daqui a 20 anos, talvez a hidráulica vai virar 50%. Isso é ao longo do tempo. Então o Brasil vai ficar refém ainda dessa matriz energética por muito tempo. O Brasil precisa crescer as outras fontes de energia, principalmente as renováveis, para que dê invasão a esse crescimento da economia que a gente coloca lá e vê no Boletim Focus, né, que os analistas preveem. Quer dizer, não tem crescimento econômico se não tiver melhora dessa questão de energia elétrica. E aí, outras coisas que melhoraram também. Lá em 2001, a gente teve uma situação muito problemática em que, inclusive, o governo ele tinha essa noção que isso ia acontecer, tá? O Ministério das Minas e Energia já tinha feito vários estudos sobre isso, e o que acontece é que o Brasil ele criou, né, ele tinha sido planejado a partir de uma das piores secas enfrentadas pelo país em meados do século XX. E aí foi quando criaram lá a usina lá no sul, a de Itaipu. Né? E aí o que aconteceu lá? Lá no final dos anos 90, o Brasil acabou crescendo, e aquilo que era considerado um pico já não era mais um pico. E além do mais, começou a perceber também que o reservatório eles não conseguiam. As chuvas de verão já não eram suficientes para recuperar os níveis ideais dos reservatórios. E já existem estudos sobre isso, que as chuvas hoje são menores do que eram lá atrás. Então, um estudo mostrava que o brasileiro, por cabeça, né, per capita, consumia 1.906 kWh em 99, 2.326 kWh em 2004 e 2.707 kW em 2009. Isso tudo projeções que seriam. Então, o que acontece? O Brasil, em algum momento, ia acabar tendo um problema. Em 2000, teve um verão muito chuvoso, salvou a crise naquele ano, crise que aconteceu no ano seguinte, porque no ano seguinte acabou tendo a pior chuva dos últimos 91 anos, né? Então foi mais ou menos isso que aconteceu. O índice pluviométrico de chuva foi muito baixo, e aí o governo ele tinha um plano A e tinha um plano B. Né? O plano A era o racionamento de energia, que era o seguinte, né? Principalmente para consumidores residenciais e comerciais de baixa tensão, você tinha que economizar 20% ou mais da energia, essa era a tua meta. Se você não economizasse, você ia pagar uma multa sobre isso, que era uma multa bem cara, que vinha lá na tua energia pelo consumo extra que você consumiu. Você tinha uma outra alíquota no meio para quem conseguiu reduzir entre 0% e 20%, que também pagava mais, e quem conseguiu consumir abaixo de 20% ganhava uma redução na tarifa de energia que seria paga com esses valores do A e do B. Tá? O Brasil acabou conseguindo ficar nessa meta de cair 20%, os consumidores conseguiram isso, então o Brasil não precisou ir para o plano B. O plano B seria realmente um apagão. Ou seja, o que é apagão? Né? Isso acontece lá na República Dominicana, no Haiti, no Equador, aconteceu agora há um pouco tempo atrás. Significa que o governo determina que de tal hora a tal hora a energia é cortada.
e aí fica todo mundo sem energia. De tal hora a tal hora é religada de novo. Um tempo que seja suficiente para que não se perca alimentos, nem nada disso, mas é exatamente isso, normalmente de madrugada. Então, esse risco acabou saindo, né? O que o Brasil fez ao longo do tempo? O Brasil conseguiu expandir para outras fontes de energia, como a gente viu, e o que eu acho que é o principal, né? Criou um sistema interligado nacional. Então, se antes chovia no Nordeste, essa energia do Nordeste não conseguia ser usada no Sudeste. Então você tinha, às vezes, um reservatório com 80% no Nordeste, um reservatório com 30% no Sudeste, você tinha risco de racionamento de apagão no Sudeste e no Nordeste não. Então hoje você tem um sistema equilibrado. Outras questões que foram interessantes também é a criação do GSF, né, do Global Scaling Factor, que mostra lá qual é o nível em que está sendo, né, em relação à capacidade física normal e quanto que está se produzindo de energia, e também o PLD, né, o preço de liquidação das diferenças, que seria assim, quanto menos energia ela é produzida, ela é distribuída, você tem um preço maior no mercado livre, no mercado spot. E além disso, foi criado esse mercado livre também, né? As empresas, principalmente as grandes indústrias e tudo, e tem uma previsão para até mesmo clientes residenciais no futuro, não serem mais cativos, né? Então você tem uma situação que é interessante. Imagina, eu estou aqui no Rio, eu tenho a conta minha da Light. Se no futuro a Equatorial oferecer uma tarifa melhor, eu poderia comprar a energia da Equatorial, por exemplo, ao invés de comprar da Light. Hoje eu sou obrigado a comprar da Light por ser residencial mercado cativo. No futuro ainda deve ser diferente. Hoje grandes empresas podem fechar os seus próprios contratos, inclusive ter uma previsibilidade com relação à energia elétrica. Tá? Então essas foram algumas mudanças que foram interessantes. Qual é a situação atual agora? Tá? A situação atual, você pode entrar aqui na ANA, né, Agência Nacional de Águas, e você entra aqui no reservatório, peguei de forma proposital o Sudeste. Tá? Então aqui, olha só, a gente pode clicar aqui, ó, por exemplo, você tem lugares do Tietê, ó, que está com volume útil de 86%, né? Você tem aqui, ó, outro, ó, 47%. Lembra que a gente acabou de sair do verão e agora a gente vai passar pelo período que tem menos pluviosidade, né? Agora, esse aqui é o Rio Tietê, um dos rios principais. Agora, você tem, né, se você quiser trazer um problemão e fazer matéria, né, igual o Jornal Nacional fez, você pode pegar esse aqui, ó, o Marimbondo, por exemplo, que é um reservatório em Minas Gerais, se eu não me engano, na Bacia do Paraná, que está com volume útil de 6,84%. E aí é o que o Jornal Nacional acaba falando, né? Falta de chuva reduz o volume de água nos principais reservatórios do Brasil. Aí aqui, ó, situação crítica também na usina de Água Vermelha, o nível de reservatório bateu 7%, ó, na usina de Marimbondo bateu apenas 8%, você vê que hoje já está até menos, já está 6,84%. Então quer dizer, a situação é super crítica? Não é super crítica, né? Ó, você tem a maioria deles com volume útil de 48%, 50%, 60%. Agora, quanto que eles vão chegar lá em outubro, novembro? Com volta toda da economia. Vai chegar o quê? Em 15, em 20? Porque agora é o período de pouca chuva. Né? Outra coisa também que vale a pena a gente ver, né, e que eu gosto muito de ver para acompanhar isso, é os resultados da Eneva. Né? E as pessoas acham estranho, porque a Eneva não é exatamente uma empresa de energia elétrica. Ela é uma empresa que tem muita energia térmica, energia a gás. Né? E então, quando é acionada as energias da Eneva? Quando a demanda por geração hídrica está muito forte, então você é obrigado a ligar a térmica. Então dá uma olhada, por exemplo, ó, primeiro trimestre de 2018, primeiro trimestre de 2019, não vou considerar Itaqui, tá? Se eu não me engano, Itaqui ainda é carvão, eu vou considerar Pecém e Parnaíba, tá? Então vamos lá. Primeiro trimestre de 2018.
Olha o despacho, por exemplo, de P100, 77% é que estava usando muito P100. Parnaíba 2, 29% só. Olha como é grande o despacho no terceiro e no quarto trimestre, que é quando tem menos pluviosidade. No primeiro já tem que começar a cair, 29%. Primeiro trimestre de 2019 era zero, por exemplo. Você nem precisou ligar a usina térmica. Primeiro trimestre de 2018 na Parnaíba 2, 36%. Primeiro trimestre de 2019, 23%. Tá? Vocês vão entender porque que eu estou pegando 2019 e 2018. Aqui, ó, 0% Parnaíba 3, 0% Parnaíba 4. Então você tinha empresas aqui para serem ligadas. Ó, Parnaíba 4, 29 para 0%. Aí vamos passar agora para 2021. Como está essa situação? Né? P100 2 hoje ó, já está com 54%. Você vê que durante o período do Covid lá, ó, segundo e terceiro trimestre, foi 0 e 0. Porque estava tudo fechado, as indústrias não estavam produzindo, a geração hídrica foi suficiente. E mesmo assim não conseguiu encher tanto assim o reservatório. Então, quer dizer, 54%, esse aqui é P100 2. Aqui, P100 2... Em 2019 era 51%. Tá? Aí Parnaíba 1, hoje 60%. Parnaíba 1 era 0. Naquela época de 2019 e 29 aqui. Hoje é 60. Lembrando que a gente ainda vai chegar nos piores trimestres porque não vai ter pandemia de Covid de novo. Parnaíba 2, despacho já 86%. Aí você vai aqui, Parnaíba 2, ó, era 23. Em 2018 era 36. Né? Lembrando que aqui, ó, mesmo com Covid, ainda foi alto. Menos no segundo trimestre, ó, 33. Parnaíba 3, 51%. Ó, você vê que todos eles acima do primeiro trimestre. Né? Ali foi quanto? 51%. Em 2019, Parnaíba 3 era 0% de despacho. 0% em 2018 também. E aqui Parnaíba 4, 44% aqui do total. Né? E aqui era 0% também. Né? Em 2020 era 44% também. Então você vê que a necessidade das usinas térmicas, com o crescimento que a gente está vendo da economia, aumento de arrecadação e etc., a gente está vendo que está sendo grande. Está sendo muito maior do que se imaginava no início do ano. Tanto que você está vendo o Boletim Focus aí, crescimento do PIB sempre. A gente já está vendo Itaú prevendo crescimento de 4,1 esse ano, e a gente já viu o Banco Inter prevendo crescimento de 4,5, e já tem gente prevendo crescimento de 5% esse ano. Crescer significa gastar energia, que foi o que a gente viu lá no início. Aí é interessante a gente ver que esses crescimentos todos de economia, eu fiz aqui uma busca no Google, racionamento de energia 2021. Aí vem aqui uma matéria de 11 de janeiro de 2021. Risco de racionamento de energia no Brasil em 2021 é quase nulo, diz consultoria de imagem. Aí tem aqui 26 de abril de 2021. Né? A ONS descarta racionamento de 2021. 17 de maio, aí já tem uma matéria. É possível termos racionamento de energia em 2021. Então, a gente tem que tomar um certo cuidado, porque assim, uma coisa que era quase nula, está tendo crescimento da economia e não está chovendo. Então, os reservatórios vão sendo utilizados, até uma hora que o sistema satura. Tá? Então, assim, é crítica a situação? Não. Não é crítica, senão ia estar saindo no Jornal Nacional. Agora, você precisa ficar atento, porque isso aqui pode dar uma freada brusca na recuperação que a gente tem visto do Ibovespa, se o mercado começar a ficar com medo desse racionamento de energia, porque isso vai afetar todos os setores e já afeta inclusive quem exporta. Tá? E aí, quem é que pode se beneficiar com isso? Quem produz a própria energia. Né? E aí tem algumas empresas que produzem a própria energia. Vou citar só um setor. Setor, por exemplo, de álcool e de açúcar. Né? Então, São Martinho, Jalles Machado, Cosan, por exemplo, elas produzem a própria energia. Ou seja,
Elas pegam aquele bagaço da cana, que seria desperdiçado antigamente, na economia circular, que é cada vez mais importante, você pega esse resto do passado e transforma ele, por exemplo, em energia. Outras empresas têm também transformação de energia, pelo menos uma parte, mas tem. Tá, eu lembro agora, a Intelbras ela chegou a ter 25% da energia que ela consome, ela mesma que produz. Né? A Klabin tem um pouco de energia também, a parte de celulose, a Suzano deve ter, eu não acompanho tão de perto. Mas enfim, você tem aí empresas que produzem a própria energia e que o próprio movimento delas faz produzir a energia, porque o resto que ela gera é passível de voltar para esse sistema na economia circular. Mesmo essa energia, às vezes, entrando no sistema integrado nacional, você pode vender essa energia por preços maiores naquele PLD, no preço de liquidação de diferenças. Né? Então, é interessante a gente pensar também nessa parte da economia circular. Como sempre, qualquer crise é oportunidade, a gente viu isso. 2020 tiveram empresas que cresceram e cresceram bastante, aproveitaram a oportunidade. Vamos ver quais que vão estar mais preparadas para essa oportunidade que pode surgir da crise hídrica que o Brasil deve enfrentar se continuar com esse crescimento mais forte. Abraços a todos, bons investimentos, até a próxima. Tchau, tchau.